O mercado da atuação está saturado. Será que é verdade? E será que só existe o mercado da atuação no teatro? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formação, a gente vai falar um pouco sobre mercado de trabalho e a gente vai falar um pouco de como chegar até esse mercado. Por onde começar? Vem com a gente. E agora sim, de fato, estamos com ele então, Rafael Ramires, hoje aqui com a gente no programa. Olá, até que enfim conseguimos marcar, em meio a um momento caótico de muitos projetos, conseguimos Muitas enfim. coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí vamos lá então, ator, diretor, produtor, o que mais? A gente sabe que nessa carreira, nesse mercado a gente é múltiplo, o que falta? Ator eu vou deixar de lado. Tá. Já foi a fase. Já foi a fase. Mas... roteiro, ator não, vamos de novo. Roteiro, produtor, dono de escola, dono de uma produtora, faço direção artística para eventos, finge que eu sou blogueiro às vezes. Faz parte. Né? A gente precisa se vender de alguma forma. Faço marketing, né? Cuido de marketing de uma certa forma, então sou designer também. Eu acho que é isso. Se você me der alguma coisa pra fazer, eu vou pesquisar e vou tentar fazer. Entendi. E aí, então, vamos pra área escola, como tu estava falando. São quase 10 anos, é isso? 10 São 10 anos de anos voz em cena. E eu tô na escola há 5 anos. Tá. 6 vai fazer agora. 6. Como foi sua entrada na escola? Minha entrada foi muito maluca, assim. Essa foi sua primeira entrada na área de educação? De educação, não. Tá. Na área de educação, eu entrei numa outra escola de teatro. Na verdade, se voltar atrás, assim, quando eu estava estudando ainda, eu queria ser professor de alguma forma. E aí eu queria ensinar de algum jeito. E aí eu achei que não ia dar muito certo. E aí eu não fui pro lado da pedagogia de fato, e fui pro lado da publicidade em si. Dentro da faculdade, eu já trabalhava muitas coisas de ensinar as pessoas do que eu já sabia. Então a gente trocava muito isso. Eu falei assim, olha, realmente o bichinho Tem alguma coisa aí, isso aí. Tá aí de alguma forma. A escola, eu trabalhei depois numa outra escola. Eu fui chamado para cuidar do marketing da secretaria da escola. E aí dentro disso eu já ajudei a formalizar alguns cursos, algumas coisas que já tinha lá. E aí eu comecei a me encantar mais pelo lado dessa pedagogia em si, de entender não só a parte burocrática de se criar alguma coisa, mas também essa parte mais pedagógica em si. E aí eu saí de lá, por motivos X, saí de lá, e aí eu caí na Voz em Cena como aluno. Tá. E aí um amigo meu, que é o Kaique, que era professor na escola, me indicou para ir para lá, e aí eu fui, entrei como aluno. Disso de entrar como aluno, comecei a cuidar de produções, comecei a cuidar das coisas de produção que tinha ali da escola e tudo mais. E aí um dia eu virei pra Marília, que hoje é minha futura esposa. Beijo, amorzinho. Eu falei pra ela do tipo, cara, eu tô com uma vontade de abrir uma produtora. Vamos abrir uma produtora? Aí ela falou assim, vamos. Eu falei assim, eu queria fazer isso com o Thiago, que é o Thiago Domidal, que é o dono da escola. Cheguei até o Thiago e falamos, vamos abrir uma produtora? Aí o Thiago falou assim, eu tenho uma outra proposta. A gente tem uma sócia que está saindo da escola, que ela quer vender a parte dela, porque vocês não entram comigo como sociedade na escola. E aí e aí a gente faz a escola e aí a gente vê um momento e a gente abre um braço de produção dentro da escola. Na época eu falei assim, mano, sim, né? O nome da escola já existe no mercado e tudo mais. Eu falei assim, cara, acho que vai fazer sentido, vamos fazer dessa forma. E aí eu entrei em 2019, 2020, no meio da pandemia. É por isso que eu falei que vai fazer 6 anos, porque foi 19 para 2020 a gente fez isso. Aí no meio da pandemia a gente fez isso, a gente fez nosso primeiro projeto juntos, que foi o Sala de Ensaio, que aconteceu na escola, foi o primeiro projeto que a gente fez, que a galera estava em casa, a gente chamou o pessoal para assistir, a gente fez o primeiro projeto ali. E aí dentro disso a gente começou a crescer e falando tipo, escola, fazer tudo mais. E aí eu comecei a estudar mais, de fato, sobre educação, sobre pedagogia em si. E aí a gente abriu a escola, a gente entrou na escola de fato, tanto eu quanto a Má e o Thiago, e a gente sempre cuidou de lá tudo bonitinho.
Hoje na escola, quem cuida de fato de todas as coisas de produção, braço de produção, falar com as pessoas, professores e tudo mais, sou eu. E quem cuida da parte pedagógica de fato é o Ti. Porque ele é bacharel em teatro e na profissionalização dele tinha já a licenciatura também. Então o Ti cuida de toda essa parte, a parte burocrática mesmo da escola. E aí eu vou mais pro lado, a gente brinca que eu brinco mais do lado artístico, que ele também tá cansado Sim, entendi. de pensar só no lado burocrático, no lado artístico, mas eu olho mais do lado artístico, é o lado mais humano. Isso também por um grande background que eu vim do RH, né? É isso, eu esqueci de falar, eu sou Employee Experience também. Tá. Cuido da experiência do colaborador. Trabalhei com isso há quase uns 4 anos, mais ou menos. E quando estava surgindo essa profissão, então, tipo, literalmente trabalhei quando começou a falar sobre isso. Eu estudei muito sobre isso. E um dos cores de Employee Experience é você ter educação dentro disso, né? Educação dentro de empresas, então a ideia de você fornecer conteúdo para as pessoas, de ensinar e tudo mais. E aí eu trouxe isso muito para dentro da escola. Dessa troca de conhecimento de um modo geral. Quando você entrou, então, 5 anos atrás, como era o mercado de educação para teatro, já focado em teatro musical? Era diferente do que vocês aplicam hoje? As necessidades são outras? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que o mercado é diferente. Acho que muita coisa mudou. A gente vê até pela escola, né? A gente tem um crescimento muito grande, assim, na escola hoje em dia. Mas eu vejo que o que mudou mais em si, eu acho que é a procura por estudo. Tá. Eu já falei algumas vezes, eu acho que eu até falei isso na coletiva do Rapsódia, né? Quando a gente trabalha no mercado, que querendo ou não, eu vou falar que está saturado, mas ele não está saturado. O mercado de teatro musical a gente acha que está saturado, mas ele não está. E a gente fala, tipo, porque sempre estão as mesmas pessoas que estão lá, são sempre as mesmas pessoas que fazem e tudo mais. E eu sinto que é esse lugar do estudo, de fato, que tem essa diferença, né? E aí eu acho que agora as pessoas estão procurando mais qualidade de estudo em si e menos, e aí eu digo porque isso também é um dos cores da Voz em Cena, ter o estudo como base principal e não você subir no palco. Então eu acho que isso mudou um pouco a visão das pessoas. Então as pessoas têm ainda o sonho de estar no palco, mas elas entenderam que estar no palco vem de estudo. Tá. As pessoas começaram a entender um percurso para chegar até lá, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que começaram a enxergar. A Mônica Martelli falou esses dias acho que foi na blogueirinha, não lembro. Que antigamente existia 2 formas de como você poderia ser ator. O sonho de todo mundo era trabalhar na Globo, né? Porque você tinha um contrato assinado. Sim. E você podia pagar suas contas com isso. E o outro era você fazer teatro e ver no perrengue. E provavelmente você fazia o teatro no final de semana, fazia coisas aleatórias e conseguia ali se vender de alguma forma e conseguir trabalhar com isso. Mas que a Globo, de fato, dava essa oportunidade para as pessoas. Eu acho que hoje as pessoas enxergam o teatro musical na grandeza que ele tá, de que qualquer pessoa pode fazer isso. E eu vou colocar teatro musical, mas a gente vai falar de teatro de um modo geral. Porque é isso, todo mundo tem um curso de teatro que faz na escola e acha que vira ator. E acha que aquilo já é. Por isso que quando você falou, ator, eu tiro disso daí, porque assim, eu fiz alguns cursos, se eu colocasse todos os meus cursos, eu poderia tirar um DRT e por aí vai, por horas do que eu já fiz. Mas eu acho que isso não é de fato a criação dentro, de estudar, de ir atrás, de me colocar nesse lugar de ator em si, né? Então eu acho que é isso que eu vejo que começou a mudar no mercado. Eu vejo que as pessoas estão entendendo que elas precisam fazer muito bem tudo. Tá. Elas precisam estudar para isso. Eu acho que entrar só para fazer um curso de montagem, dali você sair ator, as pessoas já começaram a entender que não é funciona suficiente. Muito dessa forma. Tá. Exato. Até porque você manda o material de produção, você não é chamado, e aí vai entre todos os outros pontos dentro disso. Né? E eu acho que tem uma gama, principalmente... E aí eu tô colocando um nicho muito fechado da escola, que a gente ensina muitas pessoas que você ser profissional de teatro não é você estar no palco sendo ator. Existem 70 mil lugares, existem 70 mil lugares dentro de um teatro, não só da cadeira que você senta, mas de funções que existem no teatro que muitas vezes você pode ir atrás dentro disso, né? Quando o aluno, a maioria das vezes, entra na escola é buscando ser ator. Sim. E lá dentro ele descobre outras coisas, é isso? Tá. Sim. E aí eu acho que isso também... Mas eu acho que isso já está mostrando também para as pessoas de um modo geral. Eu acho que essa
Onda Wicked mostrou muito isso, do tipo... Porque tá se mostrando muito os bastidores, né? Então se mostra muito o que acontece na perucaria, se mostra muito o que acontece em outros lugares, acontece no visagismo, no figurino. Nossa, esbarrei num vídeo do Wicked falando da iluminação, que eu achei super Da interessante. luz, a Carol tá fazendo uns conteúdos muito legais sobre isso. A Carol é atriz também, faz teatro e trabalha com iluminação. Então eu acho que principalmente a gente faz questão de mostrar isso para as pessoas, do tipo, cara, estar trabalhando com teatro não necessariamente é você estar no palco como ator ou como atriz. É você estar trabalhando com teatro, ponto. Né? Pagando suas contas com o teatro. Isso se faz o profissional de teatro. Né? Então eu vejo que o público começou a olhar um pouco, o público, né, o mercado de uma certa forma começou a olhar também para esse outro lado, tipo, olha, eu posso fazer outras coisas. Tem uma frase muito polêmica, mas que eu gosto, mas é polêmica, que o Gerson até brinca com isso, que é péssimos atores dão ótimas camareiras. Mas e aí a gente pode discutir sobre essa frase, porque é isso. Não é que eu estou desmerecendo a profissão de ator. Eu estou mostrando que, cara, não dei certo no palco. Tem outras coisas que eu consigo existe uma gama de lugares. Meu sonho, consigo realizar aquilo que eu desejo profissionalmente, trabalhando com isso. Por exemplo, eu acho uma das profissões mais legais, que é muito bem trabalhada em teatro musical, que é a parte de stage manager. Se você for analisar, quase todos os stages passaram em algum momento como atores. E virando tipo, olha, eu posso fazer outra coisa além de estar no palco, que é tão artístico quanto, que é tão importante quanto para o espetáculo acontecer. E eu acho que isso vem mudando um pouco. Eu acho que sim, ainda tem essa gama das pessoas quererem estar no palco, elas ainda vêm nesse ponto, mas eu acho que, respondendo sua pergunta mesmo, o que mudou é a qualidade que as pessoas buscam de estudo. Porque, de fato, elas querem estudar mais do que só estar no palco, às vezes. Então, eu vou procurar uma escola ou um ensino que me dê estofo, que me dê bagagem, que me dê coisas necessárias para aí eu poder ir atrás de alguma coisa. Uma vez a gente recebeu a Bruna Guerra no programa e ela estava falando disso, né? Uma das falas dela durante o programa foi falando sobre o fato de que as pessoas querem fazer teatro musical, mas não são atores ainda, não estudaram para ser atores. E que tem esse gap realmente no mercado. As pessoas têm o sonho de fazer teatro musical porque... Tudo bem. Porque acham lindo o canto, o estar lá, mas não estudaram para ser atores, que a base comum seria ser ator. Até para essas outras profissões, onde depois as pessoas vão se encontrar quando não deram certo como ator ou qualquer coisa do tipo, né? A base é a atuação do estudo. Exato. E a gente brinca que... A gente até... Uma das coisas que mudou, por exemplo, de quando eu entrei na escola, foi o diploma do profissionalizante. A gente mudou o diploma, e no diploma tinha... Igual você faz comunicação... todo mundo que faz comunicação recebe o diploma de comunicação... esqueci o nome. Eu não sei. Não é mercadológica. De comunicação. Com ênfase em alguma coisa. Em publicidade, em jornalismo, em RP e por aí vai. E aí no nosso tinha, né? Formado em teatro, com ênfase em teatro musical. E aí a gente falou assim, cara, não faz sentido. E aí o Thiago trouxe, a gente entrou até nessa grande discussão, e ele falou assim, a gente está formando atores, a gente está formando atrizes, a gente não está formando ninguém para o teatro musical. A gente está formando pessoas para estarem no teatro. Se elas vão fazer teatro musical, que ótimo, parabéns para elas. Elas conseguiram cantar, dançar e atuar, fazer isso tudo junto, e tá indo lá bonitinho fazendo isso no palco. Mas elas são atores, elas são atrizes, elas estão se formando em teatro. E a gente usa a primeira frase logo no começo, que as pessoas entram na escola, que eu mostro o logo da escola e está escrito, na Escola de Teatro Musical, embaixo da voz em cena. Aí eu falo, musical é a última palavra que vem. Antes do musical tem o teatro. Se você não faz teatro, você não vai fazer musical. Sim. E aí antes do teatro ainda tem escola. Então vocês precisam entender que vocês precisam estudar. Não é vir aqui, estar no palco e falar, ai, que bonitinho. Porque é isso. Então, pensa, eu brinco não, né? Eu acho que a maior realidade é, quando você vai fazer qualquer faculdade, o primeiro ano de faculdade é uma bosta, né? Porque é tudo teórico. Você fala assim, nossa, eu vim fazer publicidade e propaganda, eu achei que ia gravar comerciais, fazer um monte de coisa e tudo mais. Na minha época, eu já posso falar isso, eu me formei há 16 anos. 16? Não, sei lá quando eu me formei. Uns 10 anos já. E tava começando a surgir a internet.
E eu lembro que no último ano de faculdade, a gente teve uma matéria sobre internet. E aí eu falei assim, cara, se eu tivesse essa matéria no primeiro semestre, eu não ia entender nada. Já começa por Fato. aí. Uhum. Mas eu tive mídia no primeiro semestre. Pra entender o que era jornal, o que era TV. E aí nem se falava ainda direito sobre Instagram, Facebook. Uhum. Se Isso estava começando, e ninguém falava sobre entendia assunto em site. Sim. Em assunto em site. E aí eu acho que é esse lugar também quando a gente vai estudar teatro. As pessoas esquecem, por exemplo, a gente brinca que o material que a gente tem que colocar na escola pra todo mundo, que todo mundo tem que trazer, é um caderno, uma caneta e sua roupa de ensaio. Porque você precisa anotar. Você vai fazer isso de um modo geral, em todas as aulas. E o primeiro semestre de um profissionalizante também vai ser maçante. Sim. Vai ser uma coisa de conteúdo. Vai ter, lógico, vai ter coisas práticas, igual qualquer... Né? A gente tem que exercitar coisas dentro do teatro, mas vai ter a teoria, vai ter de fato o estofo. Isso é uma das coisas que a gente... E aí eu acho que também tem um lugar de sociedade, de como a gente está hoje, de como o jovem também entra no estudo, que é tudo muito no imediatismo, né? Com certeza. E aí as pessoas começaram a entender também. Eu acho que também uma resposta para sua pergunta anterior é quando eles viram que influencers, de um modo geral, a gente tem muitos influencers hoje que fazem curso na escola, mas influenciadores, eles viram que estavam fazendo filme, que estavam fazendo coisa, e que o produto no final não era sobre a atuação, era sobre a pessoa, eles falaram assim, tipo, olha, se eu quero me formar como ator, se eu quero me formar como atriz, eu preciso fazer isso. Eu posso pular toda essa questão, educação, teatro, e ir direto pro resultado, pro produto. Não, do tipo, putz, não, porque o produto final não é bom, não é o que vende, não é o que sustenta, o que mantém. Né? Eu gosto muito, muito mesmo. Tem um vídeo da Kéfera, logo quando ela dá o hiato, que ela fala do tipo, gente, eu vou parar com o YouTube. Eu usei o YouTube como uma grande plataforma, como um grande trampolim. Que eu queria mostrar para as pessoas que eu era atriz. Então eu fiz meus cursos, eu fiz todas as coisas de atuação, eu trouxe para o YouTube todas as partes de atuação dentro disso para me mostrar como atriz para as pessoas. Hoje eu cheguei aqui, obrigado, vou dar meu hiato aqui. Talvez um dia eu volte, talvez não. Ela voltou, óbvio, mas é isso. Ano passado eu estava indicado ao Prêmio Bibi Ferreira, entende? Como atriz coadjuvante. Então, ela estava indicando? Foi indicado no Bibi Ferreira. Não lembro a peça. No Gaslight? Era do que o Jô... Do Gaslight. Gaslight, é isso. Então eu acho que tem esse lugar do tipo, das pessoas começarem a entender de fato o estudo em si. Sim. Então eu vejo que isso é uma das coisas que mudou bastante. E também tem esse lugar vou colocar de saturado de novo, mas não é de saturado, mas desse crescimento das pessoas quererem estudar teatro mesmo. E aí, você comentou um pouco então desse processo de quando o aluno chega na escola, e até eu fiz Célia Helena, me formei no Célia, e o primeiro semestre... É um saco. É um saco, e eu lembro, eu tive um diretor que Célia. falou pra nossa turma, assim, virou e falou, olha, todos vocês chegaram aqui se achando os melhores de onde vocês vieram, senão vocês não tinham vindo fazer teatro. Todo mundo fez teatro na escola e provavelmente, no seu núcleo, você tinha um certo destaque. Então aqui só está as pessoas que têm destaque, então não vai ser só de atuação que eles vão se destacar. Não vai ser só com subir no palco e ser bonitinho e falar bem. Então vai ser muito estudo, muito esforço, teórico, vocês vão entender do que vocês estão falando. Sim. E foi um choque. O primeiro semestre foi complexo, tanto que quase metade da turma foi embora no primeiro semestre. Sim. Né? No Célia, minha turma entrou com 20 pessoas e se formou com 7. Como é o processo no Voz em Cena quando eles entram? Você comentou isso de esse primeiro semestre, esse começo, esse esforço de roupa de ensaio, um caderno e uma caneta. Sim. Quanto tempo dura a formação? A gente tem a formação hoje do profissionalizante, que são de 3 anos, são 6 módulos. Cada módulo é um semestre, né? Eu tenho uma prática que pra mim, aí, por esse lado do RH, que é mandar a realidade desde o começo. Que vai ser chato, vai ser maçante, você vai ser cobrado, você vai ter trabalho pra entregar, você vai ter prova pra fazer, vai ter cena pra decorar, vai ter tudo que você tem que fazer, ainda além do seu trabalho, além das coisas que você faz e tudo mais. Então você precisa tratar de fato como uma faculdade em si, porque não é só subir no palco e fazer as coisas. E a gente brinca que na escola a gente tem um corte que é o terceiro semestre. Então, toda formação tem esse momento. Todo tem faz um parte. corte que funciona, que é o terceiro semestre. O que acontece? O primeiro semestre ele acaba sendo todos os fundamentos que a gente tem dentro do teatro musical, mas principalmente do teatro.
Então a gente coloca todas as partes de fundamentos mesmo, as partes teóricas, as partes de entender o que é que você está fazendo, o que é o ator, o que é o palco, o que é a cena, o que é o pensar e tudo mais. A gente coloca uma coisa que já desde o começo, a gente cria muito um senso crítico também, por ser um dos pilares da escola. A gente cria muito senso crítico nas pessoas. E aí eu já brinco também no primeiro dia que eu tô fazendo a apresentação. A partir de hoje vocês vão entrar no teatro e vocês nunca mais vão ver um espetáculo. Faz parte da formação. Nunca mais você vai ver do mesmo jeito. Nunca mais você vai chegar e falar assim, ai, foi arrebatado porque eu assisti Rei Leão. Não, você vai ser arrebatado porque você viu uma luz lindíssima, porque você viu uma fala que você fez, caraca, tipo, mano, que foda é isso e é pra isso que eu faço. Quando você começa a estudar, você se distancia da coisa do entretenimento, né? Aquilo para de ser entretenimento, que até então foi, e você começa a ter um olhar muito técnico. Exato. E aí a gente vai dando esse estofo pra isso. Lógico, eu não formo nenhum crítico. Não, não é isso. Você vai se formar de uma outra forma, você vai fazer uma faculdade de crítico, existem aí várias, e aí você consegue fazer alguma coisa voltada pra isso. Mas, de fato, treinar esse olhar do tipo, o que é o senso crítico de fato. Isso é uma das coisas que a gente faz bastante. O Gerson é uma das pessoas que ajuda muito isso. O Gerson, Dani Flor, Bruna Longo, são pessoas que mostram muito esse lugar do senso crítico para eles, até nesse lugar da formação, de entender o que é, da onde eles vieram, o que eles estão fazendo, e principalmente entender isso com eles mesmos. Então, esse primeiro e segundo semestre entra muito nessa base. E aí tem todas as coisas de balé, de jazz e por aí vai. E canto, né? Tanto que a gente brinca, né? A gente não tem canto no primeiro semestre. Eles cantam, mas é a expressão vocal, porque eles estão tentando entender o que é a voz deles. Eles estão tentando entender o que está acontecendo ali. Como é que funciona isso? Não, o primeiro semestre é a expressão vocal. Você vai entender como funciona a sua voz, para você entender como funciona ela falada, para você entender como funciona ela cantada, para aí depois você ter canto. Aí vem o terceiro semestre, que aí é o terceiro semestre, que é o corte. Por quê? Ele tira toda essa realidade do conforto e te joga de fato aos leões. E aí os leões é Thiago e Dani Flor. Um leonino e uma sagitariana. E a Vanessão, que é onde entra a Vanessa Costa também dando jazz pra eles. E aí o que acontece? É um momento onde tem essa transição de entender da perfeição do teatro musical, mas a perfeição do teatro também, que é na tentativa e erro. Que é você ter uma semana para decorar uma cena, porque você precisa apresentar essa cena na semana seguinte. Que é você ter que decorar uma letra inteira, uma música inteira, criar uma cena inteira dentro dessa música, entender tudo que está se falando de Action Song, tudo que você entendeu desses fundamentos, para você fazer lá. É você entender que o seu corpo, que a Bruna Longo ensinou lá em expressão corporal, e que o jazz e o balé te mostraram com fundamentos, você vai precisar colocar no jazz musical. Você vai precisar colocar ele na dança contemporânea. Então, a gente brinca que o terceiro semestre é onde as pessoas ficam mais em pinote, assim, porque, tipo, é isso, cada semana eles têm uma cena nova para entregar. A cobrança aumenta muito, né? Tanto para a Dani quanto para o Thiago. E aí entra nesse lugar do tipo... E aí eu brinco que é esse corte, mas ele é um corte porque é um lugar onde faz as pessoas pensarem. Se realmente é aquilo, se é aquela cobrança que elas querem ter profissionalmente. Porque é isso. Porque esse vai ser o mercado depois. Isso. O mercado vai se comportar dessa forma. Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive de musical, de teatro musical, quando eu fui estudar teatro musical, eu nunca gostei da minha voz cantada. Tá. E aí o Rafael não gostava, eu falava, meu Deus, que voz estranha e tudo mais. E aí eu tive dois professores que falaram assim, o seu timbre é muito bonito. E você precisa entender que seu timbre é bonito. No dia que você entender que seu timbre é bonito, você vai conseguir destravar um monte de coisa. Aí eu falei, beleza, tô fazendo uma terapia ao invés de fazer teatro. Sim. Faz parte também. Mas não quer dizer que... E aí tem uma frase muito boa que é, o teatro ele é terapêutico, ele não é terapia. Né? Ele serve como muitas coisas, porque mexe com você. E o terceiro semestre, ele é essa chave. Ele é essa chave do tipo, tá, o que sou eu? O que sou eu como profissional? O que sou eu como uma pessoa criadora? O que sou eu como uma pessoa que está recebendo estímulos? E o que sou eu como uma folha em branco que alguém vai falar alguma coisa para eu fazer? E aí eu acho que esse semestre, ele lapida muito bem isso.
E aí vai para um quarto semestre que ele é um pouco mais tranquilo, mas é onde eles estão fazendo, porque assim, né, o primeiro semestre eles só fazem um exercício cênico, não tem apresentação, tem Tá. apresentação pública, Uhum. mas não tem um texto de fato, ele é um exercício cênico, eles são onde, porquê, só, como onde, porquê, então é Uhum. muito mais um bate-bola em si do que está acontecendo na peça. O segundo semestre já é um texto, ele é um texto mesmo, ele não é cantado. O terceiro semestre é musicado. Uhum. Então, além de estar fazendo tudo isso, eles ainda têm uma peça que é a primeira peça que eles vão segunda peça que eles vão pro teatro. Uhum. Mas já com uma responsabilidade, uma Já peça muito exato, maior. que aí é uma peça de verdade, é um texto maior. E aí você vai entendendo o que é o teatro musicado, o que é a música como plano de fundo dentro daquilo. E aí no quarto semestre eles têm o primeiro Broadway, que aí é onde eles de fato falam, ai, foi isso que eu vim fazer aqui. Só que eles falam assim, porra. Até chegar o que eu vim fazer aqui. Ah, eu agora entendi por que eu tive Actor Song antes, porque quando eu for receber uma música que eu tenho que cantar no negócio, o meu diretor ele não vai estar pensando em dirigir a minha cena, ele vai estar pensando em dirigir o espetáculo. Ele não vai me falar do tipo, ah, aqui você vai pra direita, aqui você vai pra esquerda. Isso é trabalho do ator. É trabalho do ator, exato. Ele vai dirigir o que ele quer de composição ali, que se ele precisar te mandar ir pra direita e pra esquerda, ele vai fazer isso. E aí o quarto semestre ele mostra muito isso, desse lugar da construção mesmo de um musical. O quinto semestre, ele já é mais essa lapidação em si de tudo, que aí é o segundo Broadway que eles fazem, e aí eles entram, e aí o quinto semestre, né? Ele entra a parte de produção já, então eles já são cobrados como produção, já são cobrados como atores, produtores de fato, que é quando eu entro com eles. Até então tudo que eles produziram foi por eles, com a direção. E aí no quinto semestre eu entro para mostrar o que é a produção de fato dentro de um espetáculo. Até então uma responsa sua da escola. É nossa, a gente faz, o que a gente brinca no profissionalizante é o tamanho da montagem do jeito que eles querem. A gente dá base, a gente fala então até então onde vai ser o teatro, o que eles precisam ter e acabou. Cenário, figurino, vocês vão se resolver por vocês. Como vocês vão fazer? Vão atrás, vão entendendo isso e o diretor ele vai ajudando nesse lugar em si. No quinto semestre, quando eu entro, aí já entra a produção de fato. Então do tipo, tudo se tem um preço, tudo se tem um valor, tudo se tem um porquê fazer. Tem o porquê a comunicação ser de um jeito, o espetáculo ser de outro, ter a mesma comunicação do espetáculo. Como conversar isso junto, como ser a mesma linguagem que eu estou conversando com todas as coisas e tudo mais. E aí o quinto semestre entra já essa pauleira em si da produção ser um foco principal dentro disso. E aí o último semestre é o TCC, que além deles escreverem o TCC escrito uma monografia... É escrito, eles fazem um trabalho escrito. Tem o trabalho escrito também no TCC. Até porque é isso, a gente, desde o começo, como eu falei, a gente estimula esse lado do senso crítico e da pesquisa em si, né? E a pesquisa, ela precisa existir para você pensar, para você criar, para você ir atrás. E aí a pesquisa do texto escrito, ele também acontece dessa forma. A gente também foi entendendo como fazer o melhor TCC para os alunos também. Antes era um assunto que eles gostavam, que eles gostariam de falar... Aí depois se tornou algo que tem a ver com o que eles aprenderam durante os 3 anos. Aí agora a gente entendeu que é muito mais fácil eles falarem sobre a montagem, então eles vão olhar a montagem do TCC e aí ver o que para eles fazem sentido, eles vão pegar um recorte da montagem e fazer o TCC dentro disso. E aí vai mudando também conforme como é turma. E aí chega o TCC, que eles já tiveram todas as bases, já tiveram tudo que eles precisam, já sabem como fazer. E aí eles montam um espetáculo do jeito que eles querem montar. Então eles produzem, eles vão atrás de direitos, eles vão atrás de roteirista, eles vão atrás de dramaturgo, vão atrás de tudo, de compositor, vão atrás. E aí, dentro disso, a gente monta o espetáculo do tamanho que eles querem. Se eles quiserem montar um espetáculo numa sala, com o ator e a cadeira, tá tudo certo também. Se eles querem montar um Broadway gigantesco no Renault, tá tudo certo também. Aí monta-se da forma que eles querem montar. Que legal, é onde fricciona, na verdade, para além de ser ator, como a gente começou falando. Da oportunidade deles experimentarem outras áreas. Eu acho que esse é uma das maiores vantagens, assim, e aí não defendendo a minha escola e falando, ela é boa nesse sentido, que é isso, a gente quer mostrar do tipo, você pode trabalhar, e eu brinco muito isso quando eu vou dar minha aula, que eu já coloco falando da antropologia teatral, do Eugênio Barba,
Borga. Ih, esqueci o sobrenome dele. É Eugênio alguma coisa. Já lembro, falo. Que é brincando sobre o primeiro, segundo e terceiro teatro, né? E aí eu faço uma analogia disso com a parte socioeconômica com a indústria de fato. Né? Então, tipo, onde você quer trabalhar? O que você quer fazer? Você quer ser um ator onde tá tudo bem você fazer audição e ser contratado, tá tudo bem você se juntar com os amigos e você fazer alguma coisa, como tá tudo bem você se autoproduzir. Você pegar o seu texto, escrever seu texto, fazer o seu texto e se autoproduzir e tá tudo bem. Do mesmo jeito que tá tudo bem você pegar o dinheiro do seu bolso e produzir, do mesmo jeito que tá tudo bem você fazer um catarse para se produzir, do mesmo jeito que tá tudo bem você escrever um edital ou escrever numa lei de incentivo e por aí vai. Então a gente cria isso dentro da escola. A gente quer que os profissionais que saiam da escola, os alunos que saiam de lá, saiam profissionais onde eles tenham possibilidade de fato de trabalho, né? E eu acho que isso também foi uma das coisas que começou a mudar também no mercado de um modo geral, assim, do tipo, eu posso fazer mais coisas mesmo, sabe? Sim. E aí, então, esse aluno passou pelos 3 anos, sai, se depara com o mercado de trabalho de fato. Como é a conexão da escola em relação a isso? Eu sei que no teatro musical tem isso de audições simuladas, enfim, tem algumas formas. A escola tem um contato? Como é o pós-aluno lá? Faz isso muito dentro do próprio profissionalizante, né? Eu tenho que trazer muitas coisas do mercado e a realidade para eles. E aí eu até falei essa semana pro Thiago que eu não trato nenhum aluno mais no sexto semestre como aluno, trato como profissionais já. E eles sabem muito bem disso. Tanto que se você perguntar pra qualquer pessoa, o Rafael é grosso, Rafael é isso. Mas se você senta pra conversar, é um fofo, ele vai estar do seu lado e tudo mais. E a escola tem essa função. Então, desde o processo inteiro do profissionalizante em si, a gente sempre teve muito aberto a todos os alunos do tipo, você recebeu uma audição, faz sentido você estar nessa audição? É uma das coisas que a gente mais faz, né? A gente tem as audições simuladas no último semestre, que esse ano foi o que a gente conseguiu deixar mais redondinho, assim, que eu faço junto com a Cintia. Então a Cintia faz a parte de canto e eu trago mais a parte de produção mesmo, de comportamento, de vestimenta, de como eles se portam, de materiais e tudo mais. E a gente já mostra essa realidade para eles, a gente traz algumas pessoas do mercado para ver eles também. Mas eu acho que o ponto principal a gente já desde o começo mostra para eles as possibilidades que eles podem ter dentro do mercado. Tá. E desde o começo mostrar para eles o que faz sentido eles estarem. E aí eu... Vou ser polêmico, eu acho. Foda-se. Não esquecer, e aí a gente bate muito isso na tecla com eles, que não esquecer que vocês são profissionais. E o que isso significa? Porra, se eu sou um publicitário e meu sonho é trabalhar na Apple, ou na Disney, ou na Coca-Cola, como eu vou me portar para me candidatar a uma vaga nesses lugares? Putz, o que eu vou fazer? Pô, eu vou com a minha melhor roupa, eu vou com o meu melhor currículo, eu vou galgar alguma coisa para chegar nesse lugar, para estar ali e tudo mais. Pode ter QI, pode ter quem vai me indicar e por aí vai, posso ir atrás disso e tudo mais, como não também. Posso me indicar, vou fazer um currículo, busco, vou pensar em todas essas coisas. Beleza. Putz, recebi uma proposta para trabalhar na Apple, mas eu não suporto a Apple. Eu não gosto da Apple. Faz sentido eu estar trabalhando na Apple? E aí e é exatamente essa a resposta não é sim nem não. E é exatamente isso que eu jogo pra eles. Faz sentido você tá? E aí eu dou exemplos da minha vida que eu falo assim, cara, eu já recebi propostas de trabalhos que de fato seriam irrecusáveis. Pensando no teatro musical, pensando no teatro, que seriam irrecusáveis. Mas quando eu vou colocar na balança tudo que tem, e aí é esse o senso crítico que eu falo que a gente cria nesses alunos desde o começo. Lógico, a gente tem conta pra pagar. Né? Achar que eu vou viver de fotossíntese, luz, é uma grande mentira. Eu tenho conta para pagar. E eu vou colocar isso na balança também. Mas eu preciso pensar, faz sentido eu estar ali nessa proposta? Faz sentido eu estar ali? Faz sentido... Então, quando surge uma audição, a gente brinca. Qual é a produtora que está fazendo? Qual que é o espetáculo? Nesse espetáculo, eu tenho por que estar nesse espetáculo? Putz, não tenho. Então faz sentido você mandar esse material? Faz sentido você parar meia hora da sua vida, que isso para até mais. Até mais. Eu vou colocar meia hora para gravar um vídeo de 1 minuto. Não, mentira, eu vou colocar uma semana aí para entregar de material. Fazer uma aula com o seu professor da música que você vai passar, ler todo o material que você precisa mandar, renovar material às vezes, gravar seu vídeo,
fazer seu currículo ou mudar as coisas que você precisa mudar no seu currículo, mandar o seu material e ainda ficar na ansiedade de achar se vai passar ou não, sabendo que você não quer fazer aquilo. Ah, mas eu tô desesperado por dinheiro. Vai atrás de outra coisa. Vai fazer outra coisa, vai pensar em outra coisa. E aí a gente brinca muito isso com os alunos, esse lugar da frustração do lugar do ator. Porque é isso. Você pode mandar para todas as audições. Tá tudo bem. Vai ser feliz, uma você vai passar e tá tudo certo. De todos os nãos, um sim você vai receber de alguma forma. Mas será que faz sentido pra você, mesmo estando no começo de carreira, fazer tudo isso? E aí é esse lugar que a gente coloca pra eles pensarem. Faz sentido? Se você acha que faz sentido, mano, vai, eu vou estar aqui do seu lado te apoiando no que você precisar. Putz, não faz sentido. Também vou estar do seu lado aqui apoiando no que você precisar. E aí a gente faz esse lugar mesmo, do tipo, e a gente brinca que a gente faz o lugar do ser humano mal, assim, com eles. De jogar na realidade pra pensar. Essa semana surgiu uma aluna falando de uma oportunidade que ela teve, e a primeira coisa que eu virei pra ela foi assim, faz sentido pra você? Porque assim, pode ser irrecusável, mas faz sentido pra você? Ela falou, faz. Então, vai. Pronto. Lê contrato, vê se tá certinho. Se tiver dúvida, me dá que eu leio, eu vejo se tem alguma coisa que tem que mudar, vê se estão te pagando bem, como é que é essa remuneração, como vai acontecer. Então a gente dá esse suporte para as pessoas, né? A gente fez isso, por exemplo, com a galera que entrou no Hair, né? A gente teve 3 alunos que entraram no Hair, que é o Pietro, a Bia e a Carol. E aí a Bia, quando contou pra gente, eu perguntei pra ela do tipo, tá tudo certo? Como é que foi a negociação? O que você precisa de ajuda? Com a Carol a mesma coisa, o Pietro a gente só soube já quando tava tudo fechado. Mas a Mari, quando entrou no Wicked, a mesma coisa, perguntei, tá tudo certo, você precisa de alguma ajuda, você precisa ler contrato. Falei assim, não, já resolvi tudo, já tá tudo bonitinho. Então são exemplos de coisas assim também. Putz, recebi a proposta para entrar numa produção, e aí eu já sei o histórico dessa produção. Eu chego pra pessoa e conto, falo assim, toma cuidado com isso, com isso, com isso. Você precisa olhar pra isso, isso, isso. Olhar pra função dessa forma. Então a gente tá ali mais pra ajudar mesmo nesse lugar em si. Lógico, vai ter indicação, eu vou indicar meus alunos? Óbvio. Evidente. Óbvio. Mas eu vou indicar os alunos que eu acredito que faça sentido estarem para aquele projeto. Tem alunos que às vezes não faz sentido estar para aquele projeto, faz sentido dar para outros. E aí a gente ajuda muito nesse sentido mesmo, assim, de indicação mesmo, de levar, de colocar em audição, de mandar nomes e por aí vai. Mas é isso, eu acho que sim, tem esse lado, mas também tem o lado a escola ela não tá também para levar as pessoas para o mercado. A gente tá para ingressar as pessoas ao mercado. Perfeito. Então, eu não sou agente de ninguém. Posso ser seu agente se você quiser. Mas eu, Rafael, não sou agente de ninguém. A Voz em Cena não é agente de ninguém. Quanto escola, o papel é outro. Quanto escola, o papel é outro. Exatamente. E a gente explica isso logo no começo também. Do tipo, não vem achando que você vai entrar na Voz em Cena, achando que a Voz em Cena e que daqui vai ser o trampolim para... Não, é isso. A Voz em Cena vai te dar estofo, insumos para você ser a melhor pessoa que esteja no mercado. E aí, se caso acontecer alguma coisa de indicação, de levar, de gente, blá, 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 aí a gente vai fazer Legal, isso. mas a entrada no mercado, responsa sua. Totalmente sua. Porque eu não posso pegar do tipo, falar, Pedro, você se destacou muito no semestre, eu vou te colocar no musical. Eu não tenho esse poder. Mesmo produzindo o meu próprio musical, eu não tenho esse poder. Eu tenho uma equipe inteira em volta. Sim. Lógico, eu gostaria de colocar todos os meus melhores alunos no meu musical? Sim, mas assim... A realidade não é essa. Não é essa. E não funciona desse jeito, né? E aí também é uma realidade que a gente tem que jogar pra eles. Tipo, cara, não funciona assim. Então a gente pode pensar nesse lado do tipo, a gente tá ali pra ajudar como literalmente como um apoio pra eles de carreira. Um apoio de carreira. E a gente fala muito sobre isso, sobre carreira. A gente fala muito sobre isso. Né? Até num caso rápido, numa das audições simuladas, eles falam assim, e tem uma questão de sorte. A gente ficou 45 minutos falando sobre sorte. Porque eu não acredito em sorte. Mas o que eles levaram como sorte? É porque eles falaram assim, a gente faz tudo isso, tem audição e tudo mais, e ainda tem a sorte do dia. Então passaram, não. Entendi. Aí eu falei assim, pera, é sério mesmo que vocês têm todo esse trabalho, e aí vocês no final me falam que vocês passarem ou não também é por sorte? Aí eu peguei, a gente começou numa grande discussão, né? Eu acredito que sorte é muito mais trabalho e merecimento, esforço, trabalho e merecimento. Isso dá o complemento do que é sorte. E a gente entrou numa grande discussão sobre isso. E foi muito legal. Porque eles falaram assim, putz, faz sentido. Então, porque a sorte é a soma disso.
e um dia o sol tá brilhando mais pra você. Cara, o sol só vai estar brilhando mais pra você se você tá convicto, se você estudou, se você... Porque, cara, se você acordou, levantou e foi uma audição e achou que você passou porque você acordou, levantou e foi uma audição, cara, desculpa. Se o sol está brilhando mais pra Vai você, é porque embora. você preparou esse sol para que aquele dia estivesse brilhando mais pra Exatamente. você. Vai embora, vai pra Aham. sua casa, não precisa mais vir aqui segunda, quarta e sexta, você tá perdendo seu tempo, são 9 horas semanais, sabe? Tipo, vai Não, pra e sua a casa, audição 9 horas simulada não. já é no terceiro ano. Já é Se você chegou no terceiro ano esperando sorte... A audição simulada é só no último. Então, Só no último, que é o terceiro. no terceiro ano, isso. No terceiro ano, se você chegou esperando o fator sorte... E aí eu falei assim, gente, não. Uhum. Acho que assim, tem coisas, óbvio. E aí a gente brinca que... Eu brinquei essa semana e falei assim, gente, vocês estão numa merda que vocês estão entrando em todas as audições aqui na mesma ordem. E aí o que acontece? Se a primeira pessoa foi muito ruim, a régua tá embaixo. Se a primeira pessoa foi muito boa, a régua já subiu. Então vocês precisam entender isso, que vocês precisam estar com a régua alta sempre. E aí eles olharam pra minha cara e falaram assim, porra, faz sentido. Porque assim, se o Pedro entrou pra fazer alguma coisa e fez lá um número, que pra mim foi o melhor BOC que eu vi, desculpa, quando eu for entrar pra fazer o BOC, eu preciso subir a régua do que o Pedro fez. Claro. Porque a banca já tá com o olho Entendi. no Pedro. Que com E aí- certeza não seria o caso, porque realmente não Nem é pra eu. mim. Não é pra mim. Tá. Também não é pra mim. O BOC, infelizmente. Por mais que eu seja fofinho e tudo mais, o BOC não é pra mim. Que eles nem gostam do BOC, sacanagem. Não, minha questão é mais com dança, canto e atuação. Eu fiquei mas só o com a BOC até parte da dança atuação. pouco, né? Só dança no Westlife ali, mas Mas eu teria que entregar. teria. Mas é nesse lugar do tipo, então a escola ela tá ali pra, de fato, assessorar eles nesse sentido. E a gente sempre tá com a porta aberta pra isso. Então, funciona. E aí, então, saindo da escola e indo pra outro lugar que precisamos chegar, que é o fator produtora. Sim. Hoje, agora, temos uma produtora Sim. onde você assina ela também. Sim. Baldaquim. Primeiro, de onde vem o nome? O nome veio de uma... Na verdade, foi uma grande confusão. Que foi, a gente ia colocar VEC Produções. O que acontece? Quando a gente teve essa conversa com o Thiago e tudo mais, a gente abriu uma produtora, a gente ia abrir uma produtora como o braço da Voz em Cena e a gente queria utilizar o mood da Voz em Cena já para isso. Né? Então, todo o nosso know-how que a gente tem em produções. Porque uma das coisas importantes de quando eu entrei na escola foi trazer o padrão do que já existe de Broadway, que já existe de teatro musical brasileiro, trazer esse padrão de produções para dentro das produções de montagem. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente é mais reconhecidas hoje também na escola, no mercado educacional, sobre as produções que a gente traz, que tipo, não é uma produção amadora. Ela é uma produção que não tem profissionais atuando, mas eu vou te trazer o melhor microfone, a melhor luz, o melhor desenho de luz, vou te trazer o melhor cenário possível, vou te trazer todas as coisas, o melhor teatro possível e por aí vai. E a gente queria trazer um braço de produção dentro disso para fazer coisas profissionais que a escola não permitia mais a gente fazer. E aí, sentando com o Thiago, a gente conversou muito sobre isso. E a gente falou assim, cara, e se na verdade a gente era o AVEC Produções, aí a gente foi atrás do registro da marca, aí já tinha registrado o AVEC, então a gente não podia usar o AVEC. Aí isso foi 2 dias antes de lançar, tá? Que a Faz gente parte, recebeu a resposta. tá. Aí a gente falou assim, cara, vamos ter que mudar e aí vamos pensar no nome. A gente pensou em 70 mil nomes. E aí, Baldaquim é um nome que é a moldura do teatro. É um, Não sabia, tá. ornamento Sim. que tem em volta dos teatros antigos, que tem no municipal, que tem tudo. Ou que tem em volta de um trono. É uma parte estrutural que tem dentro dos teatros em si. E isso surgiu através do profissionalizante, porque o Jair estava dando uma aula sobre tudo mais, e aí os alunos amaram este nome, do tipo, isso é um baldaquim, ai que bonito, baldaquim, baldaquim. E aí a gente ficou nessa brincadeira do tipo, baldaquim, baldaquim pra cá, baldaquim pra lá, e aí a gente falando assim, tá, e aí, qual nome vai ser agora? A gente pegou vários, 70 mil nomes. E aí o Thiago mandou, Baldaquim, aí eu só mandei, amei. Será esse o nome. E aí, nesse será o nome, eu já mandei pra ver se tinha alguma coisa de registro de marca, não tinha nada de registro de marca. A gente começou a fazer e foi construindo isso tudo. Então, baldaquim de fato é o ornamento que a gente tem já dentro do teatro. E aí a produtora ela surge exatamente nessa ideia, de trazer os anseios de fazer teatro dentro do teatro musical. Tá. Não só do teatro musical, mas de fazer teatro como modo geral.
a gente tem como ideia, né, como produtora, trazer, além de peças Broadway, peças nacionais e textos nacionais, e peças autorais em si, mas também experiências e momentos que a gente já tem dentro voltado ao teatro em si. Né? Então, a gente já fez algumas coisas. Ano passado a gente fez a ativação da Corrida do Pão de Açúcar, que a gente fez o Flash Mob, que ainda era a VEC Produções na época, e agora, mas foi a Balda King que entregou. Então essa é a ideia em si da produtora. Criar de fato peças e momentos onde o teatro ele seja importante e mostrar que a gente está ali para brilhantar o que já existe. E aí vamos para a parte de projetos em relação a isso. Já temos um anunciado, bonitinho. Fala um pouco sobre ele. A gente tem o Liberdade, o musical. Ele é um texto baseado na obra do Milo Fernandes e do Flávio Rangel, que surgiu, que eles estrearam em 65. E aí a gente teve um ano na escola que a gente fez uma montagem só sobre o texto da ditadura, que foi quando completou 60 anos de golpe militar. E aí esse texto foi um texto que a gente colocou. Quando terminou a peça, eu falei assim, Thiago, a gente precisa montar isso profissionalmente. E aí eu falei assim, e aí ele falou assim, beleza. E eu falei assim, isso vai ser nosso primeiro projeto dentro da produtora. Aí, e é um musical, já? Bora. É um musical. A gente musicou a peça. A peça ela já tinha algumas músicas. Sim. Eu já fiz essa peça, mas não farei audição porque agora é musical. Eu tava mais só realmente pra parte da atuação, tá? Sem dança e canto. A gente mudou muitas coisas, porque na verdade o Liberdade ele é uma colagem de textos, né? De textos já existentes, que tanto o Milor quanto o Flávio, eles juntaram esses textos, trazendo para expor o que era a liberdade em si. E aí o Gerson, o Thiago e a Andressa pegaram esse texto, viram a base dele, falaram, beleza, o que a gente consegue usar, o que a gente não consegue usar e como a gente consegue construir dentro disso. Então a gente repaginou inteiro o texto, colocando músicas, e tudo isso passa dentro de um grande festival de rock. Legal, tá. E aí, qual que é a ideia desse festival de rock, né? As maiores grandes causas de liberdade começaram através de grandes festivais. Então, a gente tem o Woodstock, a gente tem a Tropicália, a gente tem muitas coisas que aconteceram através da música em si, e que tem esse lado do rock vindo nessa pegada mais rock and roll em si, até pelo próprio rock and roll também ser um símbolo de liberdade. De liberdade em si, de mudar o parâmetro musical que já existia. Então a gente traz para isso. A gente tem músicas de Caetano, Chico, Gal, Barão Vermelho, Criolo, Lineker, Elis. Putz, se eu falar todos aqui eu vou esquecer. Algum vai faltar. Esquecer. Já esqueci de vários. Elza, Rita Lee, Cazuza. A gente tem vários CPM 22. A gente tem... O que mais? Tem CPM? Acho que a gente tirou o CPM. Preta Gil. A gente tem vários componentes em si que a gente pegou essas músicas e tá transformando elas em rock de fato. Algumas estavam na montagem estudantil, algumas, duas, e as outras a gente está fazendo nova, mas o texto é novo, repaginado, legal, com todas as coisas que a gente já tem em si. E aí, a ideia mesmo surgiu porque o Thiago queria fazer essa peça como a formatura dele na faculdade. Tá. E aí a turma não já é um quis. sonho antigo. Já é um sonho antigo. E a turma não quis. E aí quando veio isso na escola aconteceu, e quando eu assisti o negócio, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer isso, não dá pra... E a gente vai começar a produtora dessa forma. Legal. Que legal. É isso. Tem já data? Isso. Tem, a gente estreia em março de 2026, no Cia da Revista. As audições estão abertas, então você pode mandar seu material ainda. Até que dia? Até o dia 20 ou 21, não lembro agora, de outubro, uma semana após o Bibi Ferreira. Porque era pra ser no dia do Bibi Ferreira, eu fiquei maluca, eu coloquei uma semana após. Uma coisa de cada vez, uma coisa por de cada favor. Vez. E aí as audições acontecem na primeira semana de novembro. Então ainda tem um tempo para organizar material, para mandar, ainda tem tempo para correr atrás disso. Por favor, vou fazer igual eu faço com todos os meus alunos, vou fazer olhando pra câmera. É sério. Leiam o material de audição. A gente não quer música Broadway, tá? Leiam o material de audição. Se você mandou música Broadway e tá assistindo, manda de novo. Manda um outro material. Quem sabe você passa nesse outro.
Mas leia o material certinho, tanto o Forms tem todas as informações, no Instagram tem todas as informações, quais músicas a gente gostaria de quer ouvir, por aí vai. Então, é isso. Isso eu digo para todas as audições que existem, leiam os materiais que pedem. Por curiosidade, porque você disse isso, já chegou material Broadway pra agora? Muitos. Já? Então leiam o material. Muitos. Já chegou mesmo, por isso? Muitos. Assim, tipo... Que delícia, tá? Muitos mesmo. Uhum. E ainda cantando inglês. Que tem tudo a ver. Tudo a ver com Liberdade. Tudo a ver. A gente tem uma música em inglês que é zoando inglês, por sinal. Temos já esse projeto anunciado, bonitinho, data de estreia. Futuro. Tenho certeza que vai dizer que não pode falar sobre. Não, posso. Mas É? Posso. Ah, então vamos lá, peraí. Eu já tava me adiantando. A gente tem o Infantil, que é um texto da Laura e da Andressa. Da Andressa Sequin e da Laura. Laura, perdoa se não sei falar seu sobrenome. Elas escreveram um texto que é A Menina que Mudou o Mundo. E ele também tá para estrear ano que vem. A gente tá terminando parte de captação e tudo mais. É um texto muito lindo, que a Andressa me mandou um dia. Falou assim, Lê, quero que você produza comigo. Quero que você produza comigo com a Laura. E aí eu falei assim, tá bom, deixa eu ler. E é um texto que fala sobre saudade. O que é o luto, o que é a perda, o que é isso de uma forma de uma criança. Que aprende que chorar é importante, que chorar faz parte, que chorar é preciso. Porque a gente aprende muito que a gente não pode chorar, né? E aí... Lidar com sentimentos, de um modo geral. Administrar. É muito lindo o texto. É através de uma poesia que a Laura escreveu, então ela escreveu essa poesia, e aí depois tanto ela quanto a Andressa, elas roteirizaram isso e dramaturgizaram, de fato, esse poema para a história. E aí a gente lança ele ano que vem. E aí, por enquanto é só, eu não posso contar mais os outros. Mas tem mais? Tem. A gente gosta assim. E é isso que já tem bastante pauta pro Foyer ano que vem, a gente já sabe então. Tem. Virei muito aqui ainda. Maravilhoso, ótimo. É assim que a gente gosta de fechar o programa, sabendo que tem futuro, tem volta. Tem vários programas da casa pra passar então com as produções. Rafa, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. E aí, deixa eu te perguntar uma coisinha que a gente sempre pergunta no final pra quem vem aqui. A gente falou sobre a escola, sobre a produtora, sobre o mercado. Onde você enxerga isso em 5 anos? Pode ser sobre a escola, sobre a produtora. Eu acho que assim, de 5 anos atrás para 5 anos para agora, muitas coisas mudaram. Como eu disse, eu acho que de fato o estudo foi algo muito necessário e as pessoas começaram a entender sobre isso. E eu digo isso porque eu ouvi muita gente falar sobre isso. Cantar e atuar, dançar, beleza, posso fazer isso separado. Quando eu junto tudo isso é um grande problema. Mas quando eu junto tudo isso e entendo que isso eu tenho que fazer 9 vezes por semana, no mínimo, já é um pouco desesperador. Sendo que a semana tem 7 dias, você já sabe que no mínimo 2 vezes na semana, 2 dias na semana, você vai fazer isso 2 vezes no seu dia. Fora todos os outros trabalhos que você vai ter junto. Então eu acho que o estudo, ele ainda, eu acho que ele vai mudar de fato. Eu não acredito, e eu não acredito mesmo, que todo mundo fala que nossa profissão vai morrer, eu acho que isso não vai acontecer. E eu acho que daqui 5 anos, eu acho que a gente vai ver muito mais coisa nossa, de fato, fora. Fora? Eu tô sentindo que isso tá começando a crescer em si. Eu digo mercado de teatro, tá? Sim. De um modo geral. Você acha que tem um interesse externo em conteúdos nossos? Eu acho que cada vez mais vai ser mais fácil fazer produções brasileiras em qualidades tão boas quanto um Broadway faz, porque as pessoas vão começar a entender que qualidade brasileira é tão boa quanto o Broadway. Na verdade, eu ainda acho que é superior a Broadway. E aquela famosa frase, teatro musical no Brasil existia muito antes da Broadway existir. Muito antes. Anos-luz na frente. Então eu acho que a gente vai ter mais coisas brasileiras de fato, tendo produções brasileiras
com olhar pra fora, do tipo, olha, é possível isso de fato ser uma indústria, e aí eu acho que a segunda coisa é, a gente vai se tornar mesmo uma indústria de teatro musical. A gente não é hoje uma indústria, Não. mas eu acho que a gente vai se tornar uma indústria mesmo de teatro, de um modo geral. Perfeito. Eu acho que estamos neste caminho, assim. Uhum. Rafa, é isso. Obrigado. Aí deixa eu pedir, a gente falou sobre a escola, falou da produtora, onde a gente acha você em redes sociais? O meu Instagram é rafa_rfp, que aí você pode ver tudo lá. Eu posto algumas coisas, às vezes eu sou meio off, mas tá tudo lá. O Instagram da Voz em Cena é @vozencena, Uhum. ou então pelo site www.vozencena.com. E o da Baldaquim é @baldaquimproduções, que aí também tem todas as informações, tudo que tá acontecendo por lá. E aproveita e segue o Liberdade também, né? Que é @liberdade, liberdade musical. É isso, já tem o arroba, já começa a seguir, já fica atualizado sobre a peça, quando ela chega, tudo mais. E é isso. Deixei de falar de alguma coisa? Tem alguma coisa? Não. É? E se a gente esquecer alguma coisa também, você volta logo e atualiza. Volta. Então, gente, é isso. Mentira! Então não peraí, é que eu não tenho, vamos eu lá. tenho uma coisa pra falar, que eu gosto muito, que eu falo isso no começo das minhas aulas de produção, que é... A gente brinca muito sobre ser cara de pau, né? Uhum. E aí todo mundo pergunta, como eu começo a produzir? Como eu começo a fazer coisa? Como eu começo a estar em algum lugar? Eu acho que assim, primeiro é estudar, já começa por aí. Uhum. Primeiro é estudar, vai estudar. Vai fazer um curso, tem online, 70 mil cursos online, tem um monte de vídeo no YouTube de graça, tem um monte de coisa, vai estudar. Não tenho condições. Mano, bate na porta de uma escola, pode ser na minha, mas bate na porta de uma escola, fala, tipo, se você tem interesse de estudo, e aí é muito importante falar isso, se você tem interesse em estudar, a gente sabe reconhecer quando alguém quer estudar. E é muito nítido isso, tá? Uhum. Então, vai atrás do estudo. E a segunda coisa, que aí tem esse do bater na porta, é não seja cara de pau. O Bibi Ferreira, eu comecei a produzir ele porque eu assisti em casa um dia a cerimônia, porque eu vi a maestrinha, eu falei assim, olha, ela canta. E aí apareceu pra mim no Facebook, eu vi o ao vivo do ano que a Bibi foi, entrei em contato no Facebook perguntando, oi, trabalho com eventos, gostaria de saber qual é a produtora que faz o prêmio, se existe alguém por trás disso. Não me responderam. No dia, mandei de novo, e aí me responderam, marcaram uma entrevista, e aí eu sentei com o Marlos, e ele me contou tudo o que ele precisava, e foi a partir disso que eu comecei a produzir o Prêmio Bibi Ferreira e comecei a fazer o meu mercado dentro, a minha história dentro de teatro musical em si. Até então eu produzia teatro, produzia eventos para caçamba, já fazia São Paulo Fashion Week, já tinha feito outros eventos, vários lançamentos da Natura e tudo mais. Mas já tinha feito peças, mas não tinha trabalhado de fato com musical. Então o Bibi foi a porta do tipo, putz, eu posso trabalhar com isso também, além de estudar teatro. E foi a partir disso que eu me toquei do tipo, eu funciono muito mais produzindo do que atuando. Entendi. Né? Quantas edições já fez do Bibi? 9. 9? 9. Eu entrei no 5º prêmio. Tá. Nossa, 5º. bastante. Tá. 2014. Agora eu tô na dúvida em que edição a gente tá. A gente tá na 12ª. Eu não sei se é 9 prêmios ou 8, porque eu acho que são 9 anos que eu tô no prêmio. Eu acho que são 8 são 8 edições. Que a gente teve a da pandemia, né? Sim. Eu entrei no 6º ou 5º. Não lembro agora. Muito tempo já. Mas é isso, entrei lá cuidando de marca, entrei lá cuidando de apoio. Aí disso eu comecei a produzir, virei assistente do Marlos e hoje eu assino a produção junto com ele. Que legal. Tipo, Pô. É assim que você vai galgando, vai mostrando, vai indo atrás do seu trabalho e por aí vai. E é muito isso, assim, quando a pessoa se aproxima querendo de fato agregar, ajudar, estudar, saber mais, é muito perceptível. Sim. É muito nítido. É completamente diferente de outro interesse. Sim. Rafa, agora sim, então. Não, mas eu acho que encerrou muito bem pra quem tá assistindo e tá buscando, né? É um episódio que a gente fala muito sobre formação. Então, eu acho que é uma fala que faz todo sentido encerrar esse episódio, onde a gente fala sobre se colocar no mercado, estar disponível, correr atrás do que você quer e almejar outros lugares para não só a atuação, que muitas vezes é a porta de entrada para o mundo do teatro. Exato.
E agora sim, então. Rafa, obrigado por ter vindo. Vocês estão assistindo. Esse foi mais um programa. Deixa eu pedir pra vocês todo aquele básico de YouTube, redes sociais. Segue o canal, curte o vídeo, comenta, escreve aqui embaixo. Se você ficou com outras dúvidas que a gente não falou nesse programa, manda aqui que a gente vai dar um jeito de responder pra você. Outras pessoas que você queira ver aqui também, comenta, vamos interagir nos comentários e a gente se vê na próxima semana.